Salve, rapaziada! Videozinho de continuação dessa obra top. Já peço que você deixe o like. Se inscreva no canal, caso não tenha feito isso ainda. Ativa o sininho para receber as notificações de quando sair vídeo novo e bora lá. No vídeo anterior, acabou com os caçadores dentro do salão, com uma das estátuas olhando diretamente para todos eles. Todos os caçadores ainda espantados com o que acabou de acontecer, com o nosso prota se perguntando qual era o rank do cara que tinha acabado de morrer, com ele se questionando se aquela é mesmo uma dungeon de rank D. O Sr. Song quebra o silêncio, dizendo que, se uma das estátuas se mexeu, significa que aquela também irá se mexer, com ele olhando diretamente para a maior estátua sentada em um trono. Nesse momento, já corta para o nosso prota, tendo um flashback pensando que não é a primeira vez que ele passa por uma situação de vida ou morte. Daí ele lembra que na sua primeira raid ele se separou do grupo. Outra vez, ele foi hospitalizado por ser atacado por um monstro de rank E. E também, ele quase morreu de fome quando ficou preso em uma dungeon. Ele pensa que como é fraco, não consegue bons itens, então sempre passa por essas situações de vida ou morte. Porém, ele não tem o que fazer a não ser continuar, já que sua mãe e irmã dependem disso. Voltando para dentro do salão, os olhos da imponente estátua de Deus brilharam com uma luz intensa. E o nosso prota, pela sua experiência, e o puro instinto de sobrevivência de um ser vivo, sabia que algo estava chegando. Algo que não poderia ser parado. Então Jin-Woo sentiu o perigo e girou o corpo em um movimento desesperado, gritando e chamando a atenção de todos os caçadores ali, com a sua voz cortando o silêncio, avisando para todos se abaixarem. Nesse mesmo instante, um feixe de luz saiu dos olhos da estátua, e sem hesitar ele se jogou para cima da Ju-Hee puxando-a para o chão. O lugar onde o Prota estava de pé, um instante antes, foi totalmente destruído pelo ataque da estátua. O Prota, já assustado, pensa que se tivesse demorado um décimo de segundo, já não estaria mais vivo. Alguns dos caçadores não tiveram a mesma sorte, com todos os restantes assustados, perguntando uns aos outros se estão bem. Porém, alguns estão gritando desesperadamente, por todo o ambiente, observando a cena em um puro horror. Os caçadores se recuperando do ocorrido, pensam que se não fosse pelo Prota, eles não teriam sobrevivido. Cortando para o Prota chamando a Ju-Hee, que estava deitada e apavorada no chão. Nessa mesma hora, o líder do grupo avisa para todos não se levantarem e ficarem parados onde estão, com o pensamento de que, se eles se levantarem ou fizerem algum movimento, a estátua vai atacar novamente. Todos concordam com as instruções. O Sr. Song foi até o Prota e, vendo que ele estava tentando chamar a atenção da Ju-Hee, avisa que ela não lida muito bem com o medo, sendo esse o motivo dela participar somente das raids básicas, mesmo ela sendo uma caçadora de rank B. O Sr. Song continua, questionando ao Prota, como ele sabia o que iria acontecer, mas daí ele responde que achou que estava vindo algo perigoso. Porém, nessa mesma hora, o Prota olha para o Sr. Song e percebe que um de seus braços foi arrancado, com o Sr. Song afirmando que ficará bem. O nosso Prota e os sobreviventes do grupo de caçadores estavam encurralados. O templo, silencioso e opressor, guardava seus segredos mortais, e a estátua de Deus observava tudo, com os olhos implacáveis. O terror se espalhava pelo ambiente, corroendo a razão dos caçadores, à medida que percebiam que cada movimento poderia significar a morte. O experiente líder do grupo Song lutava para manter a calma, apesar da dor excruciante em seu braço perdido. Jin-Woo, mesmo sendo apenas um caçador de rank E, demonstrava uma intuição aguçada que o diferenciava dos demais. Ele percebeu que o inimigo não atacava indiscriminadamente. Havia um padrão, regras ocultas, que precisavam ser compreendidas. A tensão aumentou quando um dos caçadores, dominado pelo desespero, decidiu agir por conta própria. Num salto, ele correu em direção à porta, ignorando os avisos do líder. Mas antes que pudesse sequer alcançar seu objetivo, a estátua reagiu. Um feixe de luz devastador cortou o ar, reduzindo o homem a nada, além de um par de pés queimados no chão. O terror nos rostos dos sobreviventes era inegável. Eles estavam à mercê,
de algo que não poderiam enfrentar diretamente. Jin-Woo, no entanto, não se entregou ao pânico. Pensando que tinha algo que seguravam essas estátuas, para não os matá-los. Percebendo que elas não matam, mesmo tendo o poder para tal, e que elas são diferentes dos monstros, que atacam os caçadores cegamente, na primeira oportunidade. Entendendo que tem uma estátua que ataca quando eles se aproximam da porta e outra que dispara raios quando você se move. Chegando à conclusão de que elas têm um padrão de ataque e que possuem regras naquele lugar, com seus olhos, recaindo sobre a tabuleta com os mandamentos do templo. O Prota questiona ao Sr. Song qual era o primeiro mandamento. E ele respondeu dizendo: venere o Senhor. As palavras ecoaram em sua mente, enquanto ele ponderava seu significado. E se aquilo fosse a chave para a sobrevivência? Com uma coragem que poucos possuíam naquele momento, ele decidiu testar sua teoria, começando a se reerguer lentamente. A estátua reagiu de imediato, preparando-se para atacar. No último segundo, Jin-Woo se jogou ao chão, escapando por um fio da destruição. Seu coração martelava no peito, mas um sorriso surgiu em seus lábios. Ele havia compreendido a primeira regra. Concluindo que a estátua atacava apenas aqueles que ousavam se levantar acima de certa altura. O primeiro mandamento não era um aviso vazio, mas sim uma orientação, com ele se questionando se haveria mais regras a serem seguidas. O Prota, com uma certeza absoluta, gritou para todos os caçadores se curvarem para essa estátua, com todos ficando incrédulos, questionando o motivo e como poderiam se ajoelhar diante daquela entidade aterrorizante. O medo e a raiva explodiram em protestos, mas o Prota sabia que não havia outra escolha. 6 caçadores já haviam sido massacrados. Se hesitassem mais, todos morreriam. O Sr. Song pergunta para ele se ele descobriu algo, e o Prota afirma que sim, dizendo que a estátua ataca se você passar de certa altura, como se fosse venerá-lo, fazendo jus ao primeiro mandamento do templo. O Sr. Song decidiu confiar no Prota, e foi o primeiro a se ajoelhar. Um a um, os caçadores seguiram o exemplo, com todos eles se curvando para essa estátua de Deus. Porém, o jogo mortal do templo ainda não havia acabado, mas pela primeira vez Jin-Woo vislumbrou uma esperança. Eles tinham uma chance de sobreviver, se conseguissem decifrar todas as regras, antes que fosse tarde demais. No instante seguinte, os olhos carmesins da estátua perderam o brilho. O alívio percorreu o grupo, mas durou pouco. A estátua, que antes não emitia nenhuma expressão, começou a sorrir, olhando para todos se curvando diante dele. Todos os caçadores, assustados, não sabiam o que aquilo significava, mas um deles, se levantando, notou que a estátua não estava atacando mais. Entretanto, nesse momento, o chão tremeu, com a estátua erguendo-se do seu trono. Todos os caçadores ficaram assustados novamente. Porém, o Prota se lembrou que o templo possuía suas próprias regras, perguntando qual era o segundo mandamento, porque eles precisavam cumpri-lo, com um dos caçadores dizendo que era louvar o Senhor. Daí, um jovem, crente de que deveriam cantar, iniciou um hino diante da estátua de Deus. No entanto, foi um erro fatal, porque mesmo assim a estátua atacou, o esmagando instantaneamente. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu, eu peço que deixe o seu like, porque com ele eu vejo que vocês estão gostando do conteúdo. E vai me deixar mais empolgado para trazer as continuações e também obras novas para vocês. Peço que se inscreva no canal para ajudar na nossa meta de 1000 likes, ative o sininho para receber a notificação de quando tiver vídeo novo. Fui!